Hora H. A atualidade regional em entrevista com Sandro Arruda. Sejam bem-vindos ao Hora H, o espaço semanal da entrevista da Horizonte FM. Os nossos convidados esta semana são José Bourbon e Helena Nunes, diretores executivos do Instituto Profissional de Transportes. Obrigado pela vossa presença. Muito obrigado. O IPTrans é uma escola profissional criada em 1993. 93, exatamente. Sediada em Loures. Exato. E que surgiu para qualificar profissionais para o setor de transporte. Contudo, Exatamente. hoje a sua ação é mais abrangente naquilo que é a sua oferta formativa. Sim e não, ou seja, o IPTrans efetivamente é uma escola que surge pelas necessidades do setor. Portanto, a escola começou por ser concebida pela ANTRAN enquanto Associação Empresarial do Setor dos Transportes Rodoviários de Mercadorias e pela FESTRU, Federação dos Sindicatos dos Transportes Rodoviários e Urbanos, agora FECTRANS, Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações. Estas duas entidades sentiram necessidade de qualificar profissionais para o setor dos transportes. E então começaram a pensar como é que o fariam. Pensaram primeiro em criar um centro de formação profissional e dialogaram com o IFP nesse sentido, mas na altura isso não foi possível e estava emergente o ensino profissional em Portugal. O ensino profissional tinha começado, salvo erro, em 1989, e então surgiu esta possibilidade de se criar uma escola profissional dos transportes, e foi assim que a ANTRAN e a FECTRANS, na altura a FESTRU, foram falar com o município de Loures no sentido de poderem concretizar esta ideia. Município que é parceiro do Instituto. Exatamente, portanto, a escola foi criada através de um contrato de programa que envolveu de um lado o Ministério da Educação e do outro lado os parceiros, digamos, institucionais que criaram a escola e que foram precisamente a ANTRAN, a FESTRU na altura e o município de Loures. Helena, que ofertas é que o Instituto hoje dispõe e oferece? Neste momento nós temos disponível os cursos de o técnico de gestão de transportes, claro está, o técnico de logística, que são o core da escola, não é, no fundo, mas depois temos outros cursos que no fundo acabam por ser mais ou menos um instrumento destas áreas, como o técnico de gestão informática, que as nossas empresas também necessitam bastante. Temos o técnico de tráfego de assistência em escala, que no fundo também está muito ligado à área dos transportes, mas foi algo que surgiu há coisa de 3-4 anos, sensivelmente. Portanto, foi um curso novo mesmo no catálogo de qualificação. E depois temos o técnico de turismo, que no fundo também dá aqui um bocado de resposta à área dos transportes, mas também há alguma necessidade do Conselho nesta área, que é uma área agora neste momento parada devido à situação atual, mas efetivamente era uma área que estava em grande desenvolvimento. E depois temos o nosso curso de técnicos de ação educativa, que surgiu um bocadinho assim, porque havia uma necessidade no Conselho na altura e efetivamente não havia respostas e o IPTrans deu resposta, mas depois efetivamente reparámos que era uma área importante também para desenvolver a escola. No fundo o curso em si também, as próprias instituições onde os alunos fazem estágio também gostam muito, as IPSS do Conselho, portanto gostam bastante dos nossos alunos e acaba também por ser um instrumento para os outros cursos, acaba por ser bastante positivo a equilibrar o ambiente da escola, ao nível do género, também faz ali um bocadinho aquela, projeta a nossa escola para fora, não é? Porque é um curso muito mais fácil de ter atividades em que projetem a escola e acaba por ser muito interessante depois toda aquela simbiose entre os diversos cursos e acaba por ser muito interessante. Neste momento estamos a falar de um universo estudantil de quantas pessoas? Neste momento devemos ter pouco mais que 200 alunos. É sempre no início do ano temos sempre mais, depois ao longo do ano alguns vão desistindo infelizmente, embora nós tentemos ao máximo que isso não aconteça, mas pronto, acaba sempre por acontecer e neste momento atual, com a questão da pandemia, efetivamente tem sido um esforço enorme para que alguns não desistam, porque muitos deles têm que apoiar as famílias, a trabalhar, porque ficaram sem emprego, etc. E efetivamente tem sido uma situação um bocadinho complicada e que nós temos que ir gerindo à medida que as coisas vão acontecendo para não os deixar desistir.
É uma escola de ensino profissional, parte de uma escolha dos alunos a partir de uma certa altura, mas tem também cursos ou pós-liberal ou para outros segmentos do mercado. Sim, nós temos também a nossa formação contínua e que agora teve um incremento por um financiamento que houve, e temos o nosso Centro Qualifica. Tanto a formação contínua como o Centro Qualifica portanto, é a formação para adultos. O Centro Qualifica não é propriamente formação, é uma validação de conhecimentos. Portanto, ambas as ofertas são para adultos. José, esta relação, já se percebeu que é forte entre o Instituto com empresas, é uma mais-valia do curso, no sentido que lhe dá o caráter mais prático ou mais direto do ponto de vista da empregabilidade e do mercado de trabalho? Sim, sem dúvida. Aliás, uma das características principais dos cursos que nós oferecemos para os jovens é a característica da formação em contexto de trabalho, dos chamados estágios curriculares, quer os nossos cursos profissionais, que são para jovens que já concluíram o 9º ano, quer os nossos cursos de educação e formação para jovens que estão a concluir o 8º ou estão a concluir o 7º ano, são cursos que têm sempre uma componente de formação em contexto de trabalho. Para essa componente nós temos um lote muito variado de empresas para os diversos cursos que temos, e os nossos alunos vão todos frequentar essas formações em contexto de trabalho, que acabam por se revelar extremamente importantes, porque lhes dão também um grande enriquecimento numa vertente que cada vez mais as empresas e as organizações valorizam mais, que é a componente do saber ser e do saber estar. Ou seja, o que as empresas às vezes nos dizem é: ok, é importante aprender as técnicas, mas as técnicas estão sempre a mudar e eles nas organizações vão ter tempo para aprender continuamente, porque as técnicas vão mudar continuamente. Há uma coisa que têm que ser vocês a dar-lhes, que é o sentido de responsabilidade, a pontualidade, a capacidade de trabalhar com os outros, a capacidade de respeitar o próximo, ou seja, toda a componente das chamadas competências sociais. Aí a escola tem um papel fundamental, e a formação em contexto de trabalho também ajuda, porque vai colocar os jovens num contexto profissional em que muitas vezes o chip deles muda. A Helena pode dar um testemunho melhor sobre isso, mas nós temos às vezes informações das empresas que nos dizem: o vosso aluno era espetacular, e nós ficamos, a sério, aquele? Porque há realmente alunos que, enquanto estão na escola, por vezes não estavam ainda completamente envolvidos no espírito do curso, mas depois chegam às empresas e o chip muda. É muito interessante. Confirma, Helena? Sim. Essas surpresas pela positiva? Muitas surpresas pela positiva, felizmente. É verdade, e muitas das vezes nós não fazemos o estágio só no último ano de curso, os estágios vão acontecendo, ou seja, esta formação em contexto de trabalho vai acontecendo ao longo dos anos, e cada vez com mais incremento, e efetivamente é aí que o aluno se apercebe e ganha consciência: é isto que eu quero, ou então ao contrário, é mesmo isto que eu não quero, não é? Portanto, e aí convém que seja logo no início, que é para mudar de rumo e não se arrepender, pronto. Mas efetivamente a formação em contexto de trabalho é muito importante, e normalmente nós notamos logo uma grande diferença do aluno a partir do momento em que ele tem uma experiência profissional, mesmo na escola. Ele tem logo uma forma de estar diferente, um relacionamento com os professores diferente, é mesmo muito positivo, e as próprias empresas também o consideram muito positivo. Portanto, do lado deles também terem sangue novo, não é, como se costuma dizer, lá nas próprias empresas, a contracenar com os outros trabalhadores que já lá estão há muitos anos, e é sempre uma experiência muito positiva para ambos os lados, como as parcerias devem ser, no fundo, não é? E as parcerias com as empresas levam-vos a ajustar, digamos assim, a vossa oferta formativa relativamente àquilo que são as necessidades concretas das empresas? Eu posso dizer o seguinte: nós temos, em primeiro lugar, e pegando até um bocado na pergunta que fazia há bocado, sim, nós temos efetivamente, nós somos um instrumento dos objetivos estratégicos do município. O município quer desenvolver e promover o cluster da logística. E, portanto, para dizer que os nossos cursos, com exceção do técnico de ação educativa, que é um curso que acaba por ser muito útil porque é instrumental dos outros todos os nossos cursos acabam por ir ao encontro das necessidades do setor dos transportes e da logística. Temos um órgão muito importante na escola, que é o Conselho de Orientação Estratégica, e que reúne uma vez por ano. Nessas reuniões, o que acontece é que nós todos os anos apresentamos o trabalho que desenvolvemos, e que, aliás, em que prestamos normalmente contas
relativamente às sugestões que nos foram transmitidas pelo Conselho, e depois nós recebemos inputs dos empresários, temos lá Luís Simões, temos lá o Santos Ival, temos lá o Grupo Barraqueiro, temos lá um conjunto de entidades que nos vão dizendo o que é necessário para o setor que nós tentamos representar. E, inclusivamente, também, por exemplo, na ação educativa, temos também a Associação Luís Pereira da Mota e portanto, o Saltarico, no fundo, o representante das instituições particulares de Seguridade Social, e o que nós, ao longo do ano, tentamos fazer é dar resposta às orientações e às sugestões que nos são dadas pelos conselheiros. E depois, no final do ano, prestamos novamente provas sobre o trabalho que realizamos. E, portanto, eu diria que nós temos procurado ir ao encontro das... Eu estou-me a lembrar, por exemplo, que o curso de Técnico de Informática de Gestão foi um curso que nós passámos a facultar. Nós antes facultávamos Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, que era um curso mais para informáticos. Agora temos um curso que não deixa de ser para informáticos, mas que tem a preocupação de fazer a ligação da informática com a gestão, que é algo que é muito importante para as empresas, porque as empresas precisam de tratar a informação, precisam de gerir a informação, e o técnico de informática de gestão dá um grande apoio nisso. Portanto, nós procuramos, quer na escolha dos cursos, quer depois nos conteúdos, procuramos ir ao encontro das necessidades do setor, ainda que na parte dos conteúdos possa ser um bocadinho mais difícil, aí a Helena poderá responder, não é? Mas tentamos ir ao encontro das necessidades e procuramos também ter uma coisa muito importante na parte técnica, é termos formadores que são profissionais do setor. Nós, por exemplo, temos a trabalhar connosco o José Soares, passa a publicidade dos Transportes Florencio e Silva, que é o responsável de transportes desta empresa, aliás, é também formador, e, portanto, é uma pessoa que sabe da poda, que sabe do que está a falar, porque ele pratica todos os dias aquilo de que fala, e isso é muito importante, é o tal nível do saber, que é o nível de topo, que é aquelas pessoas que põem as mãos na massa e sabem bem do que é que estão a falar. Já agora, qual é a taxa de empregabilidade dos vossos cursos? É assim, depende do curso, claro está, não é? Mas é sempre positiva. Posso lhe dizer que o nosso curso de técnico de gestão de transportes, portanto, é empregabilidade a 100%. Aqui a questão das empregabilidades, também há aqui uma questão que é o aluno, quando termina o curso, também se quer trabalhar ou não quer trabalhar, porque muitas das vezes o próprio aluno é que não quer dar continuidade. Pronto, mas em regra geral, têm a oferta nos locais onde fazem estágio, e se não têm nessa empresa, outras há que os querem. Aliás, quase todos os dias eu recebo e-mails de empresas desta área dos transportes e da logística a solicitar trabalhadores. Sim, exatamente. Só que nós não conseguimos dar resposta a tudo o que nos pedem, porque é difícil, no fundo, cativar os alunos para virem para estas áreas. Pronto. A nossa dificuldade é cativar os alunos a inscreverem-se no curso. Pronto. Isso que lhe ia perguntar. Portugal é conhecido por ser um país de doutores, não é? É uma máxima popular. É difícil. Já foi mais. É difícil convencer os alunos por outras áreas e por outros caminhos profissionais? Eu acho que não é somente sermos um país de doutores, etc. Eu acho que, no fundo, é mesmo um bocado de desconhecimento dos próprios alunos do que é que são os cursos. E nós este ano estamos a ter esta noção, não é? Porque nós normalmente vamos fazer a nossa divulgação às escolas e falar diretamente com os alunos, explicar o que é que são os cursos, porque muitos deles pensam que o técnico de gestão de transportes é conduzir um caminhão e não tem nada a ver com isso. E este ano, lá está, como não estamos a conseguir ir às escolas, porque as escolas estão fechadas, não é? Não conseguimos chegar aos alunos para lhes explicar o que é realmente o curso, este e outros, para que eles façam uma escolha com consciência e acertada. Pronto. E aí é que é diferente, porque, assim, se perguntarmos a uma criança de 10 anos o que é que quer ser quando fores grande, ele nunca vai dizer, eu quero ser técnico de gestão de transportes. Nunca vai dizer, a não ser que já venha de uma família e que até possa, desta área, e que até possa querer. Portanto, tem que haver aqui um conhecimento, não é, do que é que são estas áreas, porque é muito mais fácil dizer, eu quando for grande quero ser professora, quando for grande quero ser professor, quero ser doutor, quero ser médico, quero ser... Pronto, é muito e a mais taxa fácil. de ocupação dos vossos cursos, vocês têm conseguido manter mais ou menos a média desejada? Sim, assim, nós para podermos abrir os cursos, o Ministério da Educação não nos permite ter menos que os mínimos para podermos abrir o curso, portanto isso temos sempre. Agora é claro que ao longo dos 3 anos de curso
vamos perdendo alguns alunos pelo caminho, tentamos sempre que seja o menor número Qual é o possível. curso mais concorrido? O Técnico de tráfego. curso, neste momento, eventualmente... Técnico de ação educativa. O técnico de ação educativa, lá está, porque as meninas, não é? Eu quero ser educador e aqui é um caminho, ou quero ser professor e é um técnico caminho, de tráfego da etc. assistência à escala tem uma Mas excelente temos receptividade, tido- talvez pela atração da aviação e dos aeroportos. Mas eu gostava, se me permite, de fazer um comentário sobre a questão da procura, porque efetivamente o nosso problema não é a procura empresarial, nós temos imensa procura empresarial. O nosso problema é realmente a Captar captação os dos alunos. alunos. E quais são os problemas? Há vários. Há efetivamente um problema cultural que ainda é um bocadinho aquela ideia de que o ensino profissional é secundário em relação... Menos considerado. E eu diria que é ao contrário, porque se as pessoas pensarem naquilo que nós há bocado estávamos a falar, que é cada vez o que é mais importante é o saber ser e o saber estar, eu garanto-lhe que o ensino profissional lhe dá uma muitíssimo melhor preparação em termos de saber ser e de saber estar. Obviamente tudo depende também da qualidade dos professores, mas é uma tipologia de cursos que prepara os jovens para essa vertente. Porquê? Porque vai pô-los em contexto real de trabalho. E isso faz mudar muito os jovens, porque eles vão ter a oportunidade de perceberem o que é a realidade do trabalho. E, portanto, o primeiro aspecto é as pessoas ainda não perceberam que é no ensino profissional, muitas vezes, que muitos dos nossos jovens podem crescer e ser adultos plenos e responsáveis e felizes, porque no fundo o objetivo final também é que todos nós possamos ser felizes e realizados com aquilo que estamos a fazer. E portanto a primeira nota que eu gostava de deixar é esta: o ensino profissional dá muitas oportunidades para o saber ser e para o saber estar. Eu nunca me esqueço de há muitos anos atrás nós fizemos na escola um curso de aprendizagem na área dos mecânicos automóveis. E eu lembro perfeitamente, no final desse curso, era um curso de nível mais baixo, de nível 2, houve um casal, uns pais que vieram ter connosco e dizer: olha, muito obrigado, porque o meu filho estava completamente perdido e encontrou aqui o seu caminho e vai agora ter aqui uma oportunidade de realização profissional. Portanto, este aspecto é muito importante. Depois há uma outra dificuldade que nós também temos, é que o ensino profissional começou nas escolas profissionais, mas hoje em dia a generalidade das escolas regulares, digamos Oferecem assim, também as escolas públicas vias oferecem também. profissionais. O problema é que dá-me a ideia que as escolas públicas normalmente oferecem os cursos que os seus professores podem dar e não propriamente os cursos de que o mercado e a sociedade precisam. Mas há um outro problema, é que as escolas públicas naturalmente precisam de alunos para esses cursos. E como normalmente são agrupamentos que têm desde o básico ao secundário, naturalmente há a tentação de tentarem reter os alunos nas escolas públicas para que os seus alunos passem da sua escola básica para a sua escola secundária, onde vão ter essas turmas profissionais. E, portanto, isso cria uma barreira que, nos casos, é menos acentuada e, noutros, é mais acentuada. Há escolas que, pura e simplesmente, não nos dão qualquer possibilidade, nem respondem aos nossos pedidos. Há outras que não, que têm uma atitude mais aberta e com quem nós conseguimos colaborar, mas é sempre mais fácil quando a sede de agrupamento é uma escola básica, em que aí nós facilmente conseguimos dialogar com eles. Esse é um desafio complicado e efetivamente aí não tem havido um papel suficientemente interventivo da parte do Governo na gestão da rede e na criação das condições para que as coisas funcionem melhor. A maneira como nós estamos a dar a volta a isso é com o tal investimento no nosso marketing e na nossa comunicação, é com o próprio trabalho que estamos a fazer, porque não há dúvida, quanto mais e melhor a escola faz e quanto mais e melhor dá a conhecer aquilo que faz, naturalmente nós começamos a ter muitos alunos, que aliás uma área muito importante da captação de novos alunos é o passa-palavra. O aluno que já lá está e que gosta, até porque a nossa escola tem um ambiente desse aluno e da sua integração no mercado de trabalho, claro, provavelmente, não é? Isto claro. também será mas há aqui um fator muito importante, que é o aluno que está na escola e que gosta da escola, porque primeiro gosta do ambiente da escola. A escola não é muito grande, tem um ambiente muito familiar. Depois tem professores que os envolvem e que os acompanham. E, portanto, os alunos sentem-se quase como numa segunda família. E isso, depois, o passo-à-palavra é extremamente importante. E nós sentimos que isso tem funcionado cada vez mais a nosso favor. Aqui só reforçando o primeiro ponto que o José referiu e que agora estava a dizer, no fundo o que nós fazemos é tornar as aprendizagens dos alunos significativas, ou seja, eles dão significado àquilo que aprendem, eles conseguem ver na prática. E normalmente é isto que eles não conseguem ver quando estão no ensino regular. Para que é que eu estou a aprender isto? Eu nunca vou usar isto. Ali não, eles veem
E vêm e fazem, não é? Porque depois vão para as empresas, etc. E isto, eles começam a ganhar o gosto pela aprendizagem, a querer saber mais e como é que se faz melhor, etc. Por outro lado, o relacionamento com o professor começa logo a ser muito melhor também, porque o aluno começa a ter sucesso, não é? Portanto, ao começar a ter sucesso, ganha gosto, interesse, quer estar. E o que me satisfaz mais é, nós agora estamos a fazer as apresentações das provas de aptidão profissional, e aquilo com que eu fico mais contente é eles chegarem ao final da prova e eu perguntar: então, e agora acabas o 12º ano, o que é que queres fazer? E ele diz que quer continuar a estudar, ou que vai trabalhar, mas que depois vai voltar a estudar. Ou seja, muitas das vezes os alunos chegam completamente zangados com a escola, porque eles não entendem o que é que andam ali a fazer, ganha significado e eles querem voltar a estudar. E seja em que altura for da sua vida, porque a aprendizagem é ao longo da vida, eles, quando voltarem a pensar em estudar, eles não vão, não vou para aquele sítio aborrecido novamente. Não. Eles vão pensar: a escola, foi tão giro, eu depois lá ainda consegui e tal. E é isto que é interessante, porque lá está, a aprendizagem é ao longo da vida e não nos podemos centrar só naquele momento. Portanto, o gostar da escola, o querer aprender mais, é algo muito importante que todos nós devemos construir para depois sermos melhores profissionais, melhores pessoas, tudo no fundo. A Helena, há pouco quando vos apresentei, não disse, mas a Helena é a diretora pedagógica da escola. Que projeto é este projeto piloto, Qualificar e Empregar? Este projeto iniciou com um desafio lançado aos nossos coordenadores de curso, no sentido de fazerem um projeto mais transversal que englobasse todas as disciplinas do curso, logo no início, quando eu assumi a direção pedagógica. Entretanto, este ainda evoluiu muito mais, portanto acaba por ser o projeto Qualificar para Empregar, em que nós conseguimos efetivamente fazer parcerias com empresas. Neste caso temos o nosso técnico de logística com a empresa Sosnav, uma empresa de referência do Conselho, e com a Ground Force, para o curso de técnico de tráfego de assistência em escala, em que nós temos uma relação muito mais próxima com as empresas. Portanto, no fundo, nós conseguimos quer levar os nossos alunos à empresa para fazer prática simulada, porque, como devem compreender, nós não temos todos os instrumentos na escola para fazer uma prática simulada nestas áreas assim que requerem infraestruturas maiores. Por outro lado, também trazemos os formadores à escola e eles conhecem também o nosso ambiente de escola e muitas das vezes também se envolvem com outros cursos que nós temos. De salientar que, no final, efetivamente podem ficar a trabalhar nas empresas. O técnico de logística ainda não foi concluído, portanto ainda não temos o resultado final, mas nos técnicos de tráfego de assistência em escala podemos dizer que ficaram todos a trabalhar na Ground Force. Eventualmente houve dois na primeira vez em que realizámos o curso, houve 2 alunos que quiseram estagiar noutro local, mas depois também estão a trabalhar, portanto temos empregabilidade de 100%, mas os cursos que se seguiram, não é, no fundo, à partida ficarão na Ground Force, se agora as condições o permitirem e se evoluir esta questão da pandemia, vamos lá. Há um déficit de formação de profissionais qualificados especificamente para estes nichos de mercado e o IP-Trans de alguma forma ajuda a colmatar, digamos assim, essas necessidades? Sim, muito. É como lhe digo, eu todos os dias recebo e-mails de empresas a solicitar pessoas dentro da área de formação da escola, não é? E mesmo nas outras áreas que não são o core da escola, mas todos os dias. É raro o dia em que eu não recebo. Até porque nós aqui em Loures, não é, temos este cluster da logística e é muito necessário. E as empresas preferem pessoas com qualificação do que pessoas sem qualificação, ou seja, se tiverem que escolher... o ponto de partida é diferente, não é? Na relação com a empresa. Sim. Estamos a terminar, mas queria perguntar 2 coisas. Pergunta para a Helena, tem a ver com o tempo, com o timing de inscrições, mas estamos a acabar o ano letivo, é uma boa altura para as pessoas se inscreverem. Quem estiver interessado, o que é que tem que fazer? Onde é que pode procurar essa informação? É uma excelente altura. Em qualquer altura é uma boa altura. Aliás, até posso dizer que até dezembro podem se inscrever na nossa escola, mesmo já quem esteja desistente, mas depois faça ali uma reflexão, pode até dezembro se inscrever. Mas sim, é uma excelente altura, portanto estamos no início da preparação do próximo ano letivo. Basta ir ao nosso site e fazer a inscrição, portanto entra no curso que pretende e pode selecionar até mais do que um.
depois será contatado por nós. Também se pode dirigir à nossa escola. E fica a acontecer as instalações Nós também. não Sim, estamos sim, não fechados, estamos estamos a fechados. funcionar, embora em regime de serviços Sim. mínimos, digamos assim, Sim. mas estamos a funcionar. José, mesmo a terminar, li algures no site que o IPTrans visa tornar-se uma escola de referência na área metropolitana de Lisboa. Sim. Pergunto, e não é apenas em Loures. Pergunto Sim. isto de alguma forma a escola está conotada, como, digamos assim, como muito municipal e muito ao concelho? Portanto, a ideia é ser Bom. assumir-se como uma escola que não é só de Loures? É assim, a escola já, na verdade, já não é só de Loures, porque cerca de 30% a 35% dos nossos alunos já são, por exemplo, do concelho de Odivelas. Portanto, digamos que é do território do antigo município de Loures, quando os dois municípios ainda estavam juntos. E, efetivamente, nós estamos geograficamente muito próximos também do município de Odivelas e, portanto, se é verdade que cerca de 60% dos nossos alunos são de Loures, cerca de 30% são de Odivelas. Depois temos mais 10% que serão de outros concelhos da área metropolitana. Aquilo que nós queremos é, com a qualidade do trabalho que procuramos desenvolver, com a notoriedade que estamos a procurar dar e tornar cada vez mais pública a nossa existência, porque até há pouco tempo havia muitas pessoas, inclusivamente do próprio Concelho de Loures, que diziam, hoje em dia penso que já não há tanto, que diziam, eu não conhecia essa escola, funciona na antiga Carolina Micaela e já sei onde é que é, eu até andei lá quando era miúdo e tal, e portanto nós éramos pouco conhecidos, hoje em dia já somos mais. Eu diria que a vocação do IPTrans enquanto escola, que apesar de tudo a sua principal vocação é servir o setor dos transportes e da logística em sentido amplo e em sentido lato, e também todas as atividades complementares de qualquer organização empresarial, e portanto essa é a nossa vocação. E, portanto, somos uma escola que não faz sentido limitar-se apenas ao Concelho de Loures, faz sentido, nesta fase, procurar alargar-se, sobretudo à área metropolitana norte, e até eventualmente vir a pensar em novos voos, que nós já temos pensados, que é, nós temos um país para servir, não apenas a área metropolitana de Lisboa, e, portanto, se calhar também temos que pensar nas necessidades das empresas da zona do Porto, de Braga, do eixo que vai de Aveiro para Vilar Formoso. Portanto, há todo um conjunto de necessidades que nós neste momento não estamos a servir e que existem. Basta pensar que quer a Antran, quer a FECTrans são associações de caráter nacional e, portanto, têm o dever de servir o país, e nós somos um instrumento ao serviço dos nossos 3 associados e estamos já a fazer muito a nível do Concelho, mas temos que também pensar no resto do país. Muito bem, fica aqui o convite e o desafio a quem nos ouve. Muito obrigado, quero agradecer ao José Bourbon e à Helena Nunes, diretores executivos do Instituto Profissional de Transportes. Obrigado pela vossa presença aqui no Obrigado a Horizonte nós FM. pela vossa obrigada. oportunidade. Hora H, espaço de atualidade na Horizonte FM.